Ótimo, isso mesmo. Ô, Solange, tudo bem? Tudo, doutor. Que bom você voltar aqui. Hoje é a terceira sessão sua. Sim. Você sabe que eu vi muitas mudanças em você. Uhum. Desde a primeira sessão que você veio até a segunda. Hoje vamos fazer a terceira, a última. Mas eu percebi a mudança sua no teu comportamento, no seu sorriso, no seu rosto, no seu modo de ser, no seu modo de olhar. E você, quando você veio, você começou a perceber que você me falou muitas coisas assim que deixou eu muito impressionado. Entende? Eu vou repetir algumas coisas aqui. Eu vou repetir algumas coisas aqui que você falou, só porque você, sem entrar muito em detalhes, veja. Você falou assim: eu sinto medos, sinto traumas, sinto cheiros ruins, insegurança. Eu fui muito comparado na minha vida. Eu quero me afastar dessas energias ruins. Presta atenção como foi a conversa. Quer ver que interessante? Eu sinto uma presença na porta, não sei o que e tal. Depois você conversa sobre isso. Tudo que eu faço não dá certo. Me sinto abalada. Eu tenho pavor de cemitério. Eu sinto raiva, angústia. Eu não me aceito. Eu tenho pavor do corredor. Tenho medo do mar. Hoje mesmo você falou assim pra mim: eu estou me lembrando de algumas coisas e até estou me lembrando do mar. Você lembra que você tinha medo do mar? É assim. É a primeira vez que vim, sim, é medo do mar. E hoje, quando eu entrei aqui conversando com o doutor, eu não estava aqui, eu estava no mar. O mar dá uma energia tão boa. E no mar eu vejo nesse mar uma paz, essa paz que eu vim buscar, que eu sinto, essa paz. E eu vejo um lenço assim que ele tá assim, o vento tá levando esse lenço, uma delicadeza, uma sensação de muita paz, de muita harmonia, uma força que eu nunca imaginei que eu ia sentir. E quando eu saí a primeira vez do consultório do doutor, eu vi uma criança. Uhum. E essa criança estava com o vestidinho branco e ela estava rindo muito. E isso me trouxe o meu eu, a criança Solange. E eu saí do consultório do doutor, eu saí rindo igual a essa criança. E essa criança ficou na minha mente. E ela me fez comprar um pacote de pipoca. Eu comi pipoca depois que eu saí do consultório do doutor. Porque essa criança me levou a ir no shopping comprar uma pipoca. Mas é o meu eu criança. É o teu eu criança. O meu eu criança que eu nunca tinha visto. Esse eu criança que dentro de mim, estava presa, né? Uma criança que estava presa e ela se libertou de uma mulher feia que estava do lado. Eu vi essa mulher. Exatamente. E essa mulher, ela foi embora e a criança se soltou. Ela saiu feliz porque saiu o medo do corredor foi embora. A angústia, a raiva, os preconceitos, os meus defeitos. Se libertou nessa criança feliz. E hoje está aqui com o doutor novamente. Você se sente muito feliz, né? Sim. Você percebe isso, né? Eu percebo isso. E por isso que eu vejo o mar, porque o mar traz a paz e traz a harmonia que eu busquei. E eu sei que está dentro de mim isso, eu sinto isso. Com certeza. Eu sinto o cheiro do mar, eu sinto o vento. Você sente a liberdade? A liberdade. Esse lenço me dá liberdade, porque sou eu sou essa leveza, essa pureza. Você sofreu muito na vida, né? Sofri. Você foi muito sofrida, você sofreu bullying, né? Muito bullying, por causa de sardas, cabelos. Eu cresci com isso. Chamavam você de quê? Descendente, de cabelo crespo. E outras coisas também. Muitas coisas. Mas, por exemplo, burra. Eu era muito burra, que eu não tinha competência de fazer certas coisas, porque os meus pais, você é muito boa, porque meu pai me comparava com outras pessoas. Sim. Com outras pessoas eu era comparada.
Então aquilo ficou dentro da minha mente e eu cresci com isso, que Uma cada revolta. vez que eu ia fazer alguma coisa, eu me batia. Como que eu vou fazer? Sou burra? Meu pai fala que eu sou burra. Como que eu vou conseguir fazer? Não consigo fazer. Porque tá na mente, criou na minha mente. Gente, como que eu vou na praia vestir um biquíni branca desse jeito? Como que eu vou entrar no mar com o cabelo crespo desse jeito, gente? Sabe? Não foi fácil, porque as pessoas em volta tiravam sarro de mim mesmo, que eu nem imaginava, que eu nem conhecia. E mais que eu sofri em casa, eu levava, os outros confirmavam, pronto. Parecia que era tudo assim mesmo. Você É. sentia isso dentro de você. Mas agora eu vejo que cada um tem a sua beleza. Eu sou branca, mas a minha pele, ela é a pureza, ela é a delicadeza. Eu sou branca, mas eu sou a delicadeza, igual a uma rosa. A rosa tem perfume, ela é delicada. Eu me vejo assim hoje. Quantos anos você tem? 54. 54? É isso? É. 54. Então você veja bem, você tem 54 anos e você tem boa aparência para 54 anos e você também você mudou muito o teu comportamento e todas essas coisas que você não repete mais, como medo, trauma, insegurança, angústia, cheiro ruim, essas coisas todas, você não está conseguindo nem repetir isso mais, que você sente isso, né? Você mudou tanto que você foi lá abraçar seu filho, sentiu saudade, sentiu carinho. Foi uma coisa impressionante para você. Foi, porque eu abracei, eu não falei, é só o abraço. Só foi o aconchego do abraço, mas foi. Sim. E você hoje consegue compreender melhor o seu filho também, porque você... Compreendo, porque eu acho assim que eu passei coisas que não deveria ter passado. Ah, é? Né? Você também você acha também, querendo não... Desculpe me interromper, já te interrompendo, como diria o Jô Soares. Você acha que você, de certa forma, você, pela tua revolta interna que você tinha antes, você acha que você incomodou seu filho algumas vezes? Incomodei, porque ele tinha que ser melhor que os outros. Ele tinha que ser melhor, ele tinha que se aparecer nas coisas. E ele se aparecia. Porque a mãe dele estava lá na escola. João, faça que você... Porque eu incentivei muito ele, não ter medo. Porque ele fez muitas peças de teatro na escola. Certo. E ele sempre se sobressaiu. Porque ele ficava na frente, ele era sempre o narrador, se vestia com terno, pequeno, com 8 anos, e ele gostava. Ele ficava feliz ali, porque eu incentivei muito que ele teve, que ele tem, sempre teve potencial para ser o que ele é. Com certeza. Que hoje até então que ele cresceu, hoje ele está na faculdade, foi morar sozinho, saiu da casa dos pais, por quê? Porque ele não quis mais que nós, eu e meu esposo, fizéssemos o café dele da manhã. Ele foi morar sozinho porque ele pensa assim, agora eu vou fazer o café da minha forma, eu vou fazer o pão que eu gosto de comer, eu não quero que ninguém mais faça por mim, eu quero ver quanto custa eu comprar um pão, quanto custa eu pagar o meu aluguel, pagar a minha água. Eu quero ter a minha independência e dar valor para minhas coisas. Eu não queria mais nada pronto. Exatamente. Você veja só que interessante isso. E antes até você tinha dificuldade de aceitar isso. Sim. Depois da terapia, o que aconteceu? Nossa, mudou muito. Eu vejo a minha vida diferente. Eu vejo tudo diferente. Diga as coisas que mudou, que você percebeu assim, mudou tal coisa. Era assim, ficou assim. Eu me sinto mais segura, mais confiante. Não, eu me sinto segura, confiante. A minha mente já não está mais tanto assim, olhando porque os outros vão falar de forma alguma. Eu saio feliz, porque eu sou tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita. O interior, né? Você quer dizer também o interior? Não, o meu interior, então, tá melhor. O meu interior, porque eu busquei o meu eu estava longe de mim, a Solange estava fora, eu não sabia quem era a Solange. Eu era a Maria, eu era a Fátima, mas não era a Solange. Sim. Porque eu me comparava muito com os outros. Mas cadê a Solange? E com o doutor, quando eu vi, cadê a Solange? A Solange é muito mais do que os outros, porque eu tô viva e eu sou a Solange perfeita, bonita, eu ando, eu falo, eu amo, eu tenho opinião,
Às vezes posso falar algumas coisas que não, mas eu falei não, eu não quero assim, porque eu sou Solange, eu não gosto do puro escuro, eu gosto do claro, porque eu sou Solange, eu não sou Ciclano, que Ciclano gosta disso, daquilo. Você não é mais aquela Solange que tinha medo de um corredor escuro, lembra do corredor escuro? Lembro do corredor escuro e eu vi que naquele corredor não tem nada, é apenas um corredor. Era o medo escuro, né? É o medo. Da solidão, de ficar solitário no escuro. Porque eu sentia que tinha alguma coisa no corredor. Eu sentia. Se apagasse a luz, eu gritava. Se apagasse a luz, eu dava um grito assim desesperador, que todos os vizinhos escutavam esse meu grito. Porque na minha mente tinha alguma coisa ali. E nem tinha apenas a minha mente. Exatamente. Mas na tua mente tinha alguma coisa, ficou na tua coisa, uma mente de um pensamento desfocado de medo, né? Todo esse medo até então é o medo do corredor, medo do mar, medo de pegar ônibus. Eu tinha medo de pegar ônibus. E agora? Não mais, né? Não tem mais medo de pegar ônibus? Não. Você... Eu tinha medo de pegar ônibus. Medo de pegar ônibus? Medo de pegar os ônibus, porque eu ia subir nos outros, todo mundo ia ficar me olhando. E agora não estão mais olhando? Olhando porque... Sim, chamando atenção. Sim, chamando a atenção. A padaninha sabe do cabelo, aquela coisa. Exatamente. Aquilo que te incomoda, parece que os outros olham pra você naquilo que te incomoda. Na minha mente, tô olhando porque estão achando aqueles defeitos. Sim, mas é a tua mente que pensa isso. Não, é a mente, a minha mente. Agora, com a terapia de hipnose... Não mais. Não mais, porque as pessoas olham, mas você percebe que elas não estão mais reparando em você, só estão olhando por olhar, assim. Tipo... Não. E eu posso falar uma coisa? Hoje as pessoas me olham com sorriso. Sério? Juro. Que maravilha, Deus abençoe. Amém. Eu fico mesmo feliz por isso, sabe por quê? Porque houve uma transformação em você. Houve. É uma Solange antes e uma Solange depois da terapia. Depois. Não é? E assim... E se as pessoas soubessem que a terapia de hipnose é uma coisa tão simples para fazer, só que só vir com boa vontade e acreditar que vai haver uma mudança. Acreditar. Agora, a terapia de hipnose não é só conversa, né? Não. Lembra que a gente falou sobre isso? Que assim, conversar e fazer um relaxamento não é hipnose. Não. Hipnose é o quê? É entrar dentro do cérebro. Do cérebro, dentro do eu aqui da gente. E perceber as mudanças, os problemas. E mudar. E fazer a mudança, certo? Do negativo para o positivo. E você fez isso várias vezes? Sim, fiz. Na primeira sessão? Porque eu vi muitas coisas que eu estava agindo errado, totalmente. Mas eu não estava vendo. Você não conseguia enxergar porque estava travada antes, travada pelas dores. Por causa do começo, né? Sim. Da infância, que foi indo. Até hoje eu estou com 54 anos e estou aqui, me libertando. Já estou liberta. Sim. Muito bem. Qual é a coisa que você acha que para você foi mais importante, que você percebe que é uma diferença de mudança muito grande, desde a primeira sessão até a segunda, agora vai ser a terceira, a última hoje. Mas assim, o que para você ficou marcado? Realmente mudança para você? Além de todas as coisas que mudam, porque muda todo o comportamento das pessoas ao redor, muda a tua vida, fica mais em liberdade, dorme melhor, acorda saudável, o dia parece maravilhoso. Parece que o sol, quando aparece... Quando a gente está de mau humor, o sol não é legal. Não. Mas quando a gente está bem... Nossa, é maravilhoso, né? É a luz, né? Exatamente. Então, assim, o que marcou para você até agora? Você percebeu assim, nossa, várias coisas marcaram para mim nessa terapia. Que eu fui para casa e comecei a notar isso na rua, em casa, com as pessoas, com o trabalho, com a minha família. O que são coisas que se marcou para você? Marcou porque hoje eu sou Solange. Você é Solange de volta? De volta. Por isso que eu sou feliz. Porque hoje eu me aceito como Solange. Como uma pessoa feliz, amada por todos, amada por Deus principalmente. Sim, com certeza. Porque hoje eu me amo interiormente. No meu interior eu me amo e me aceito. E me dou com amor. Recebo com amor e me dou com amor. Sim, e antes tinha todos aqueles problemas antes. Tinha a raiva, ciúme, a inveja, muito. Porque foi muita coisa, porque foram muitos anos. Não foram 1, 2, 3, foram vários anos.
Se comparando aos outros Se também. comparando os outros e fora que eu não dormi à noite também, né? Que esse detalhe a gente não comentou, porque eu fiquei muitos anos sem dormir, atormentada mentalmente também. Sério. Muito mentalmente, eu fiquei muito, daí eu não conseguia estudar, porque daí eu ficava olhando para um quadro, o quadro negro, eu olhava e não fixava, porque eu ficava lá viajando, porque a minha mente não estava ali concentrada, porque não era eu. Porque os outros entravam dentro de mim, eu deixava todo mundo entrar dentro de mim. Eu não tinha aquela concentração. E o tormento de não poder dormir não foi fácil, porque quando a gente está muito, a mente atormentada, você não dorme, você não relaxa, daí você fica um dia após o outro, e você vendo que tem alguma coisa ali, e você não consegue ver, mas você sente que tem alguma coisa ali. E não foi fácil, e hoje eu vejo assim que foi a minha imaginação. Não, foi toda a sua dor. A minha dor, aliás. Na verdade, toda a sua dor, toda a imaginação é a sua dor. A minha dor. Porque estava tudo focado na sua dor. É na minha aflição, né? Aflição, dor, deprimida. Deprimida. Você falou pra mim, não lembro o que você falou, acho que não tem em algum lugar. Você estava tomando medicamentos, continua tomando? Assim, não mais, eu não tomo já. Mas você estava tomando? Eu tomava fluoxetina. Tomava o quê? Fluoxetina, para poder dar aquela calma. Mas daí eu fiquei boba, daí eu não quis mais. Não, tá me tirando a minha vida. Quando você parou com fluoxetina? Já faz uns 4 anos. Que você parou? 4 anos. Muito bem. E você nota que hoje você não precisa mais? Não mais. Não preciso, porque aquilo lá não é viver, é dependência. Porque a gente parece que a gente anula a vida da gente. Porque você para de pensar. Porque relaxa tanto que você não pensa mais. Você fica assim. Tipo... Fica fora aéreo, fica boboda mesmo. Fica fora. Aérea, Fica aéreo. Fica fora mesmo. Muito bem. Bom, é óbvio que tem muitas coisas que você percebe ainda também que você não consegue mudar. O que você não consegue mudar são as pessoas. Isso você não consegue mudar. Não. Nas pessoas você não consegue mudar nada, porque as pessoas continuam sendo como elas são. Sim, porque cada um é cada um. Cada um é cada um, então assim, os incômodos às vezes continuam porque as pessoas continuam do mesmo jeito que elas estão. Você mudou, sim, mas as pessoas não mudaram. Não. Enquanto, se elas mudassem igual você mudou, ficaria tudo bem, não ficaria? Sim, com certeza. Então imagine se você, por exemplo, que tem algum tipo de conflito, vamos supor, com o seu esposo, sem citar o nome dele, você percebe que se ele fizesse uma terapia dessa, o que aconteceria com ele, você acha? Nossa, ele viria outro homem. O que você acha? Fala a tua opinião, sinceramente. Ele vai virar outro homem, vai ser um homem maravilhoso. Viu? Por causa das angústias, porque ele sofreu muito quando era jovem, né? E os pais muito brigavam, então ele trouxe isso com ele. Trouxe muito. Traz isso até hoje. Traz Deus, ele traz consigo isso, né? E ele precisa de uma ajuda. Sim. Só que os homens quase não procuram muito ajuda, né? Não procuram. Eles não aceitam, não acreditam, eles pensam que isso não tem cura, não tem ajuda. Não tem. Eles acham que é uma coisa tão... Pensa que é natural isso. Que é natural. Mas não é. Que é tudo a cabeça da gente, das mulheres, é tudo a cabeça das mulheres. E eles não aceitam isso. Isso. E não é. Sou machista. São machistas. E ficam com aquela conversa deles ainda torturando as pessoas. Sim, torturando as pessoas. Exatamente. E acham que é tudo besteira, é tudo da imaginação, vocês queriam tudo isso, ficam dando dinheiro à toa para esses médicos e não é nada disso. Exatamente, porque ele continua, eu não diria doente, mas diria assim, comprometido. Continua comprometido ainda com as angústias dele, com os traumas dele, Sim. com as dores dele, com a depressãozinha deles, com as irritabilidades dele, com os estresses deles. E aí você quer viver e ser feliz, você dá 2, 3 passos para frente, mas eles não dão 3 passos para frente. Não, eles não dão. É difícil de acompanhá-los. Exatamente. Você percebe que você está, às vezes, dentro da sua casa em paz, em tranquilidade. De repente, seu marido chega em casa, muda tudo. Muda tudo. É uma energia assim que eu não... Aquela energia que vem desde o passado. Do passado dele, vai trazendo. E ele não se libertou ainda disso. Os traumas do quando ele era pequeno. E ele, no caso, você acha que ele não conseguiu perceber que você está melhor? Ou ele percebeu e não quer admitir?
E eu acho que ele percebeu, não quer admitir. É. Percebeu, não quer admitir. Ele tá percebendo às vezes que você... Que eu tô crescendo, e tô evoluindo. Sério? E ele não quer admitir que eu estou evoluindo. Entendi. Porque o homem não admite quando a mulher evolui a mais que eles. É verdade, existe assim uma certa, né, um preconceito, né? É o preconceito. Então, veja bem, a torcida então seria que se ele um dia procurasse um tipo de tratamento desse sozinho, por conta própria, viesse se tratar, fizesse um tratamento desse, porque não é tratar, isso não é problema como diz antigamente, a pessoa tem problema mental, não existe isso. Não. Nada a ver, são sentimentos. São sentimentos que deveriam ser bons, mas ficaram ruins. Ficaram porque a gente carrega os sentimentos ruins. É. E a gente precisa, que nem eu me libertei dos meus sentimentos. O meu esposo precisa se libertar dos sentimentos que ele carrega, que nós carregamos. Que os nossos pais não tiveram culpa. Porque o doutor que explicou isso para mim, que é verdade mesmo. Eles não tiveram culpa do que eles passaram, porque foram os pais deles que passaram pelos pais, a angústia, a raiva, era tudo na cinta, era tudo na grosseria. Então eles vão crescendo e não conseguiram se libertar disso. E acho que tem que ser no ferro e fogo, mas não é assim hoje. Diferente. Hoje está passando no amor, né? É. No amor, na felicidade, na amizade, no carinho, no respeito. No respeito. Hoje tem que ser assim. É que hoje a gente tem que se olhar para dentro da gente, né? E o respeito da gente, para a gente poder ser respeitado. Né? Com certeza. Olha só como você está falando. Nossa, você está falando maravilhoso, porque você está falando com uma pessoa transformada. É verdade. Porque você, quando chegou aqui, você estava com a tristeza olhando para baixo. Tristeza. Você estava desanimada, você falou tantas coisas num dia só, que passou de uma hora a nossa conversa, passou de uma hora. Eu pensei assim, nossa, já está passando o horário de conversa, tem que fazer terapia de hipnose agora com ela. E ela não para de falar, pensei comigo, porque a tua angústia era tanto que você tinha que desabafar. Eu vou falar uma coisa pro doutor. Deus me deu uma coisa maravilhosa, que quase ninguém tem. Meu olho azul. Sim, com certeza. E esse é o privilégio que Deus me deu. Com certeza, Ele deu para você, para poucas pessoas no planeta, para você Ele deu. Teu olho azul, deu tua inteligência, tua sabedoria. Deus deu para você também aqui a tua simplicidade, amor, carinho, tua humildade de suportar as coisas que você suportou até hoje. Sim. O teu amor que você tem pelo seu filho. Sim, nossa, maravilhoso. O teu respeito que você tem pelo seu marido, que você nunca teve outra pessoa na sua vida, você falou? Não, nunca tive. Eu só tive o meu, namorei ele, casei com ele e respeito dele até hoje. Então, veja bem. O maior respeito. Exatamente. Eu não estou falando porque eu estou falando, não, mas isso é verdade. Mas é assim, você é uma pessoa consciente, tranquila, segura, sabendo que não teve que fazer, não teve outras experiências anteriores, porque não teve, mas se tivesse não tinha tido problema nenhum, porque mas durante o relacionamento, o certo é cada um viver com o outro e tentar compreender o outro. Sim. E tentar ajudar